E aí a Bolsa reagiu bem, mas muito puxada aqui, ó, 133 dos 878 pontos positivos, vindo aí de CPL 6, e aí logo abaixo Eletrobras, Sabesp, 3 estatais aqui, né? Eletrobras já privatizada, e a Sabesp em vias de. Mas além disso aí, o que teve de importante mesmo aqui nesse dia? CPL 6 subiu 22%, Copel, da nossa querida Letícia. Foi a Letícia? Quem perguntou que foi a Letícia? Copel, da nossa Letícia. Letícia perguntando se ainda pode ficar investido em Copel. Eu acredito que sim, viu, Letícia? Claro, 20% em um dia talvez, né, deu uma coceira na mão aí para ir embora. E a gente não sabe ainda, é uma proposta para ser negociada, tem muita coisa para acontecer ainda com a Copel. Mas olha só o que aconteceu com as estatais estaduais em função dessa conversa. Ontem saiu esse fato relevante, dizendo que a Copel está estudando uma privatização. Até coloca a matéria aí primeiro, ô Matheus, por favor. Tá aí, ó. Ações da Copel disparam com intenção do governo de privatizar a empresa. Vamos lá para baixo. O impulso aos papéis veio da divulgação de fato relevante da empresa, indicando a intenção do acionista controlador, que é o Estado do Paraná, de transformar a companhia em corporação com capital disperso e sem acionista controlador, ou seja, privatizar o negócio. De acordo com a proposta, o Estado do Paraná reduziria a participação dos atuais 31% para 15% do capital social total. Além disso, passaria a deter 10% das ações ordinárias, lembrando que as ações ON são as que dão direito a voto. E aí mudaria algumas coisas no regimento da empresa para garantir que ninguém teria mais que 10, ninguém ou nenhum grupo de acionistas teria mais de 10% das ações. Até um pouquinho mais para baixo aí, Matheus. E também cria aí uma ação preferencial de classe especial de propriedade exclusiva do Estado do Paraná, que tem poder de veto para alguns assuntos aí que o Estado paranaense vai resolver. Basicamente isso. Com isso, a empresa saltou aí 22% na Bolsa nesse dia e trouxe com ela as outras estatais. Nesse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, esse aqui, mais cinzinha, é o dia de ontem, dia de anteontem, aliás, dia 18 de novembro, sexta-feira. Anteontem não, né? Sexta-feira. E aí, o dia de ontem, dia 21 de novembro. Essa linha branca aí, ó, que está mais brilhante, 19,89. Copel, aqueles 22, é um ajustezinho que tem pós-mercado. CEMIG, que é a companhia de energia lá de Minas Gerais, também subiu 8,60. Sanepar, que é a companhia de saneamento do Paraná, subiu 13,49, 13,50. Por quê? O governador é o mesmo, já mostrou que quer privatizar a Copel, então por que não privatizaria a Sanepar também? Então o investidor já vai para esse lugar aí, esperando a notícia provável de uma privatização ou de um interesse em privatizar a Sanepar. E a Sabesp, que todo mundo já ouviu falar aí, que o Tarcísio, aqui em São Paulo, gostaria muito de privatizar. Então, o Sabesp subiu 7, CEMIG subiu 8, e as paranaenses, Sanepar e Copel, 13% e 20%, tá? Então, o mercado reage a esse tipo de fato relevante, e aí você tem uma alta meio que inesperada nesses papéis, tá? Lembrando, todos esses papéis são utilities, né, que a gente chama, que são serviços de utilidade pública. Então, são papéis que normalmente não têm esse tipo de variação e respondem muito bem a cenários mais inflacionários, etc. e tal, porque eles têm a receita reajustada de acordo com a inflação, e isso ajuda aí a manter distribuição de dividendos, além de ser um setor muito perene, né? Afinal de contas, saneamento básico e energia elétrica a gente deve precisar por muito tempo ainda, tá bom? Até que criem uma nova... Então, normalmente são empresas consideradas mais defensivas. Quem estava com isso aí, a Letícia, por exemplo, que já estava com Copel na carteira, conseguiu faturar aí esses 22% ontem. Talvez tenha um reajustezinho aí para baixo, né? Tem sempre uma euforia,
esse movimento pendular que ultrapassa um pouco da racionalidade, talvez volte um pouquinho, talvez suba mais um pouquinho, não dá para dizer mesmo, de verdade, mas é possível que tenha uma abertura pelo menos um pouquinho mais conservadora aí, depois de você ter uma alta desse tamanho aí, 20%, tá? Então, Copel, vale a pena ficar? Vale, se você e aí depende muito, obviamente, do seu perfil de investimento, do seu conhecimento da empresa. É uma empresa defensiva, não tem uma variação no preço da ação muito alta, uma empresa com um histórico de dividendos bom. Eu lembro que eu fiz um levantamento um tempo atrás, nos últimos 6 anos, a Copel sempre pagou dividendos, mesmo durante a pandemia. Então, é uma boa geradora de renda aí para o acionista, e uma empresa que é razoavelmente bem gerida e pode ficar ainda melhor com a privatização, tá? Essa esperança, a expectativa com a privatização é de que você ganhe um pouco mais de eficiência, porque você perde algumas das amarras estatais em negociações de preço, compras e etc. Tá bom? Então, pode ser um bom negócio ficar nela aí. É óbvio que se houver uma volta, né, nesse passo adiante em favor da privatização, esses 20% devem ser devolvidos também, viu, Letícia? Então tem essa perspectiva aí. A gente nunca pode esquecer que a gente pode estar errado e, no fim das contas, as coisas voltarem para o estado anterior, tá? Ou até piores, né? Mas vamos lá. Bom, além dessa curiosidade aqui sobre empresas estatais regionais e estaduais, o fato é que, como eu falava lá no começo do Morning Call, o Eurostoxx 600 sobe agora puxado aí pelas empresas de energia, ó. Se você olhar aqui para os setores, energia, no Eurostoxx 600, né, o Eurostoxx agora subindo 0,24, 4,55 o setor de energia, 100% das ações do setor em alta nesse momento. E o que aconteceu, né? Por que isso? Além do petróleo estar subindo aí 1% nesse momento, 1,28%. Ontem, durante aí o dia, aí próximo de meio-dia aqui no Brasil, 11h40 mais ou menos, saiu uma notícia de que a Arábia Saudita estava interessada em aumentar a produção de petróleo em, acho que 1 milhão de barris, eu não lembro exatamente o número, mas assim, em aumentar a produção de petróleo, e aí, mais oferta, preço lá embaixo, certo? Como a gente já tem uma expectativa de desaceleração econômica, o preço cai, e aí o preço desabou, né? Aqui, esse aqui é o Brent, desabou aqui da casa dos $87, mais ou menos o barril, para próximo aqui, na mínima, de 82,40 centavos. Logo em seguida, o pessoal lá da OPEP+ falou, olha, não tem nada disso, a Arábia Saudita não está pensando em fazer isso, e aí o petróleo voltou a subir. O Eurostoxx, a Europa não tinha pegado todo esse movimento, está reajustando hoje, e aí hoje ainda o petróleo subindo 1,36, e aí você consegue ver aqui, ó, todo esse movimento. Ontem não deu tempo de recuperar tudo, né? Acabou aqui, ó, o pregão lá. Então, vocês conseguem ver aí, essa linha branca é a BP inglesa, a Shell na linha azul e a Repsol espanhola subindo aí 3,5 a Repsol, a BP subindo quase 2% e a Shell subindo 0,6%. Não é no dia de hoje, é em comparação com ontem. Eu coloquei isso de propósito para vocês verem que está recuperando o preço de ontem e já tem um ganho aí no que foi o dia de ontem, tá bom? Então, uma boa alta aqui para as empresas de petróleo, estão subindo, estão puxando aí as bolsas europeias e devem ajudar também nas outras bolsas mundiais, tá bom? O que a gente vê aí, os futuros de Wall Street aqui ainda em alta, 0,20 para a Nasdaq, 0,27, 0,26 para o S&P 500, e o Ibovespa agora baixou um pouquinho a alta em 0,20, mas ainda assim apontando aí para um dia um pouco mais
mais ameno do que foi ontem, né? Ontem foi uma recuperação todo aquele estresse que a gente teve na semana passada com as falas do Lula sobre responsabilidade fiscal, e hoje a gente vai ver mais ou menos como é que fica enquanto tem essa discussão toda, esse vai e volta sobre a PEC da gastança.